Garuf, cara, muito obrigado aí também por Obrigado. estar abrindo a oportunidade de a gente bater um papo contigo. Eu estou muito empolgado até de estar gravando esses vídeos. Acho que o nosso público vai gostar bastante de ter acesso a todas as informações, né, que a gente pode ter dessa conversa aí contigo e com os outros traders que a gente já teve. Legal. Aqui, né, aproveitando a oportunidade de estar aqui no teu escritório, né, no teu trading room aqui, assim, eu acompanhei um pouco da tua trajetória, até porque quando Uhum. eu conheci o SST, eu fui ver todo o trabalho que tinha sido feito pelo SST. E eu achei muito interessante porque eu vi, pô, caramba, o Garuf, ele nasceu, né, como trader dentro do SST também acontecendo, crescendo, cresceu lá dentro e se destacou, né, a ponto que hoje em dia tu é uma referência dentro do SST e também dentro da indústria do trading. E eu acho que, mais uma vez, né, a gente sempre tem pedido para todo mundo contar um pouco a sua história. Tu poderia um pouco só também retratar como foi essa experiência, como foi esse processo e alguns detalhes, né, desse caminho que tu acha interessante para compartilhar com traders que também estão trilhando esse caminho? Claro, claro, Rodrigo. Obrigado. Bom, obrigado por ter me convidado e espero que possa dar bons frutos aí para o pessoal que está assistindo, principalmente quem está começando, né? Eu comecei em 2015, Uhum. então eu comecei a mexer a operar e tentar entender o que que era a bolsa antes do esquadrão, antes do SST existir. Ah, Naquela época eu achava que análise técnica era algo que, por eu vir da área de sistemas, eu tinha aquela coisa, bom, se é um negócio técnico, então é uma coisa matemática, é uma coisa lógica. Então é o meu jogo, vou para lá. Né? Depois de um tempo você percebe, e às vezes não muito, que a coisa não é assim, né? Técnicos são os indicadores, mas o comportamento do mercado ele exige uma interpretação sua, né? E aí você pode usar diferentes ferramentas. Ah, foi passando o tempo, eu fui procurando vídeos e fui me lascando. Enquanto eu procurava vídeo, eu me lascava, procurava vídeo, eu me lascava. E chegou uma hora, em algum vídeo, que eu vi o primeiro do João, pré-SST, ele já Uhum. tinha esse nome, não sei a história do nome, que ele já tinha na cabeça o nome, era um logotipo antigo, e ele fez um vídeo com outro canal que ele tinha, que era o blog dele, que era o Dinheirologia. E ele fez um Uhum. vídeo sobre a Petrobras, ele tinha um post no Facebook que ele fez para juntar uma galera, para tentar conseguir alguma coisa melhor para a gente operar. E eu comecei a seguir ele porque eu achei que ele tinha alguma coisa diferente da maioria. Eu via muito a maioria como canais de YouTube ou vídeos mais institucionais, de caras mais analista e não criticando ou falando que é melhor ou é pior. Mas eu queria Uhum. tentar entender a experiência de um trader, né? E não de um cara engravatado. Eu queria saber o lado do trader e ele me deu isso. Nesse momento que eu comecei a seguir ele chegou um momento, falou, pô, vamos se juntar, vamos tentar conseguir alguma condição melhor. Eu entrei para um grupinho de WhatsApp, pra você ter uma ideia, né? Hoje o Esquadrão tem 25 mil alistados, 100 mil inscritos no canal, 120. Na época cabia num grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp cabia 250 pessoas. Não tinham nem 100 no grupo quando eu entrei. Uhum. E eu fui tentando me destacar num sentido, na minha cabeça era assim. Eu acho que essa talvez seja a melhor dica que eu posso dar. Eu identifiquei o João como um cara que estava conseguindo fazer isso. E eu me via como um cara que não sabia fazer. Uhum. Então eu falei, quanto mais perto eu ficar de um cara que, pra mim, é uma referência de um cara que tá fazendo, melhor. Então como é que eu faço isso? Eu vou me fazer ser útil pro cara. Pra tentar estar perto, pra tentar ter uma atenção, pra tentar poder conversar com o cara, entender o que passa na cabeça do cara. E aí eu fui ajudando o João na parte de tecnologia, que é a minha praia. Uhum. E fomos se aproximando e a amizade foi acontecendo ao longo do tempo. O esquadrão foi fundado, eu até participei da fundação oficial, fiz a parte de infra para fazer o webinário e tal, e aí a gente foi indo, o canal foi crescendo, eu fui participando, e nesse tempo eu fui me desenvolvendo. Não Uhum. foi assim, magicamente conheci um trader e virei trader. Eu Sim. fui tomando porradas ao longo do tempo, e eu fui, ao longo desse tempo, aprendendo algumas coisas e tentando. Eu sempre falo muito isso, Rodrigo, que é o cara tem que masterizar a coisa, não é só aprender. Se eu falar para Uhum. você que, puxa, uma média de tanto, ou talvez um ponto pivô no gráfico é bom.
Aí a pessoa coloca o ponto pivô no gráfico e fala, pô, quando bate lá, volta. Mas a pessoa não sabia o que fazer com aquilo. Pô, volta, mas volta quanto? Às vezes só volta e vai embora, ou Uhum. volta e reverte. Pô, mas eu não sei. Então, essa coisa de masterizar os conhecimentos é uma coisa que foi difícil. Uma coisa que eu procurei ao longo do tempo bater muito foi em gestão de risco. Eu percebi meio cedo que cada trader ele tem um conceito pessoal do que é o mercado, do que é Sim. risco. Então eu falei assim, cara, para mim não tem verdade verdadeira. Cada trader fala um negócio, cada Uhum. trader tem uma visão, porque cada um tem uma experiência. Então eu vou ficar com o meu ouvido aberto e vou ir absorvendo. E teve até criaram um jargão dentro do esquadrão no passado que era garufar. Pegaram meu sobrenome e criaram um jargão. Por quê? Porque eu ia de operacional para outro, de sistema para outro, de um Aham. professor para o outro. E eu não parava muito tempo. O pessoal falava, não, você tem que parar e se aprofundar, mas eu achava que para eu otimizar meu tempo eu tinha que tentar absorver mais conteúdo mais rápido e talvez Uhum. depois masterizar. Eu hoje não sei dizer se foi certo ou foi errado. Eu sei dizer que as coisas foram começando a se encaixar. Uhum. Não quer dizer que hoje é, a gente não tome loss ou que hoje não tenham dias piores. Não. O que o trader tem que procurar, e isso vai tempo, é você, os dias muito ruins começarem a ser cada vez mais longe entre Uhum. si e esses dias bons superarem os dias ruins. É isso. E que o dia ruim, ele não seja um dia muito ruim. Que ele não seja um dia Verdade. que te tire do jogo, né? Uhum. Que te tire do negócio. Então, eu fui batendo muito em gestão, fui conseguindo consistência no passado. Para mim foi um ano de virada, onde o ano inteiro eu consegui operar bem, com Uhum. tropeços, mas eu percebo que os tropeços vão ficando mais longos, então com isso você consegue ter resultado. Mas é fato, respondendo a sua pergunta, que day trade, principalmente day trade, não sei quem que vai assistir, se são só day traders ou não, eu acho que a vantagem de você operar, poder operar, por exemplo, como o pessoal que opera na Active, que você pode operar um par, no caso do Forex, que é que é uma parte que eu sei dos instrumentos que você tem lá, que é 24 horas, essa para mim é uma grande vantagem, ver quem está iniciando, às vezes é muito ansioso. Sim, sem dúvida. Aí o cara trabalha, e aí ele quer operar das 9 às 10 e meia, que é a hora que ele tem folga. Então ele força a barra Uhum. para operar por operar. Então, tem até um vizinho nosso aqui que ele falou, pô, tô sem tempo. Eu falei, então vai pro Forex. Uhum. Opera H1, gráfico de 1 hora. Uhum. Tranquilo, espera, põe o trade à tarde, você vai ver como é que tá a operação. E vai muito bem. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu dou. Eu fiz o Drops, o que eu acredito que você viu, Uhum. com esse sentido de forçar muito o cara a estudar o que é mais básico, entender o que é gestão de risco e tudo mais, que é sempre um desafio, né? Você tem que ter. Até eu acompanhei o Drops bastante no último ano e por isso me chamou a atenção que tu dava sempre muita ênfase à gestão de risco. Eu acho muito importante porque vocês orientam muito bem dentro do SST a questão de que o primeiro passo, né, antes de ganhar, é começar a controlar as perdas. Sim, E eu acho que realmente só da pessoa gerar consciência disso num processo de formação no trading, ela já está ganhando muito tempo, né, no sentido de dar o primeiro passo para a direção certa, porque às vezes a pessoa foca muito na questão do setup, né, mas depois a consistência vai demorar, né, porque a gestão de risco ela só vai se dar conta muito lá na frente dentro desse processo de formação. Uma coisa bacana também, assim, Garufi, que queria ver contigo, a gente percebe que o normal também da pessoa que entra num processo de formação, né, de virar um trader, ela tende a focar no day trading. Né? E uhum, a gente sabe que o day trading, para quem tem disponibilidade de tempo, é onde você pode, né, em certos momentos, o mercado ter muito mais oportunidades de operações. Mas hoje em dia, tu já, né, tendo visto tanta coisa, tu acredita que é positivo, além do day trading, a pessoa, quem sabe, também ficar aberta a outras estratégias que podem trabalhar com, vamos lá, com swing, position em determinadas sazonalidades que o mercado entrega? sem dúvida. E eu acho que com o tempo, o day trader profissional, ele tende a deixar de ser day trader no longo prazo. Porque você começa a ganhar, formar um capital, o capital Uhum, começa a crescer, você começa a talvez falar, puxa, eu já tenho um capital que passivamente já me garante, né? uhum,
Então, pô, eu vou escolher mais meu trade. Pô, esse é um trade bonito, mas esse é um trade para segurar. Ah, é um trade que segura dias. Pô, Uhum. essa é uma oportunidade de hoje. Então, eu acho que você perde um pouco com o tempo, se você lograr aí sucesso, você perde um pouco com o tempo essa obrigação de ter que ser day trader e essa coisa Aham. de rotular. É, é, eu falo muito, o João fala mais até do que eu, de que esse negócio da gente rotular, mercado financeiro não tem time, não tem o time da técnica. Ah, eu sou grafista, ah, eu não uso indicador. Ah, você usa, você é isso. Eu sou day trader, você não é. O mercado só tem dois lados, quem ganha dinheiro e quem não ganha. Verdade. Entendeu? Então, assim, se eu comprasse, por exemplo, Rodrigo, um gato, e eu descobrisse que o gato dá dinheiro quando o rabo dele tá para cima para comprar e quando tá para baixo para vender, eu não fazia mais nada. O rabo do gato subiu, eu abria o MetaTrader no celular e Aham. comprava. Aham. Não, infelizmente, não acho que esse gato não existe. Esse negócio de você se prender a, não, eu tenho que operar o gráfico sem indicador, porque indicador eu já me ferrei muito. Isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente, de que às vezes a gente se ferra, Uhum. entre aspas, com algumas técnicas, porque a gente não está pronto para entender, para interpretar o Aham. que aquilo quer dizer. Né? O João mesmo, eu sempre falo do João, porque eu vi muito ele operando. Ele tinha coisas no gráfico dele que ele ainda usa, tipo média de 200. Eu olhava para a média de 200, eu via que, poxa, ela funciona legal, ela bate, vai para outro lado, pô, bacana e tal, Uhum. mas eu só consegui entender como eu posso usar ela quando eu aprendi a ler o mercado no sentido de interpretar em que ciclo que ele está. Pô, o mercado está em clara queda, está numa possível reversão, está indo testar a média. Estou dando só um exemplo. Pô, Uhum. Uhum. interessante. Eu acho que a média pode segurar porque está num canal, por exemplo, e a média ela está fazendo um canal. Ou não, pô, o mercado está num fundo numa possível reversão, a média está vindo cruzar aqui. Será que eu vou realmente testar essa média? O mercado não está com uma cara de que está já exausto, que já está num fim de movimento? Vou Uhum. deixar essa média quieta, tem uma média mais longa lá em cima, ou talvez deixar de fazer esse teste lá em cima. Esse tipo de decisão sai um pouco da tecnicalidade de um setup, bateu na Sim. média, eu vendo, bateu. E eu não quero dizer que não possa funcionar. Eu só acho que quando a gente não lê, não consegue interpretar o mercado, a gente fica ansioso. Quando a gente opera setup puramente, a gente fica ansioso. Será que eu estou fazendo certo? Será que o drawdown que eu estou tendo Uhum. é um drawdown, né? Que drawdown é rebaixamento de capital, é do topo a algum lugar. Você estava com $1.000, de repente você está perdendo lá, isso é o drawdown. Várias vezes. Será que esse drawdown é natural do setup? Uhum. Ou será que o setup quebrou? As Entendi. pessoas falam muito isso. E Aham. essa ansiedade de saber se quebrou ou não, tipo, tá, se o operacional parou de funcionar, quando eu paro? Quando eu paro para buscar outro? Aham. Então, essas incertezas, elas vão deixando de ser tão é, impactantes na gente quando a gente começa a ler melhor o mercado, no sentido de interpretar o que ele está fazendo. Você vai operar euro-dólar, entenda o que é o euro-dólar, entenda o que Uhum. impacta nele, o que o Banco Central Europeu quer, o que o Banco Central... Ah, mas não é gráfico, poxa, não é puramente técnico, mas pelo menos entende o jogo do euro-dólar. Pô, Uhum. o jogo do euro-dólar é esse. Quando o Trump está lá falando, atualmente é o Trump, talvez no futuro esse vídeo aqui não seja mais o Trump, mas o Trump está falando alguma coisa, o mercado fica nervoso, ele tende a entrar em tendência. Atualmente, recentemente, eu sei que o euro-dólar ele anda meio para, ele estava bem Sim. encaixotadinho, né? Então, pô, quando o mercado está agitado, ele tende a fazer isso. Quando o mercado está Uhum. assim, ele tende a fazer aquilo. Não há por que não você se especializar. Eu gosto de me especializar num ativo e entender ele a fundo, entendeu? Pô, muito bacana, até interessante com isso que tu comenta. A gente vê que tem certas nuances do trading que o tempo, né, ele favorece. Uhum. Até isso, como tu falou, a situação onde às vezes um setup deixa de funcionar e tu se questiona se ele quebrou, ou mesmo quando o mercado ele muda um pouco o seu comportamento, sua estrutura. Eu costumo dar um exemplo agora nesse momento, que, vamos lá, seja a gente vê um mercado de moedas, que o euro-dólar é um bom exemplo de um mercado que está lateralizado e que a gente sabe que se não acontecer nenhum evento maior, é difícil dele quebrar, né, Uhum. vamos dizer assim, esse padrão atual, o que dificulta muito, né, porque a maioria dos traders costuma ter mais facilidade quando o mercado está numa tendência primária, né, definida. Ou se não, o que eu vi nos últimos 2 anos, da seção asiática que perdeu liquidez. E daí o pessoal acha que às vezes é uma coisa
da plataforma, da corretora, e na verdade não, o mercado, a gente sabe que os traders globais estão se preparando para uma possível crise na Ásia, ninguém está entrando nesse momento lá, está esperando a coisa, né, entrar numa nova normal, acontecer qualquer evento aí que se espera, e nisso eu te pergunto, Eduardo, porque a gente sabe que o cara vai levar tempo para descobrir esse tipo de coisa, para começar a ele ter a própria interpretação. Nisso, me parece que o network dentro da comunidade de trading faz a diferença. Por Sim. quê? Porque tu consegue ter um contato com aranha que está já há mais tempo no mercado, que vai te chamar a atenção e falar, cara, vivi isso em 2011, vivi isso em 2012. Então, assim, na tua visão, até pela experiência própria, Garufi, o network, né, ou no caso eu sei que no SST se fomenta muito esse contato entre traders, é sem dúvida fundamental. Pode ajudar muito nesse processo, assim, daqueles que ainda estão ganhando tempo de mercado. Você sempre vai ter alguém mais velho que você operando. Verdade. Você sempre vai. E se você conseguir encontrar e identificar essas pessoas, porque muitos se escondem, eu percebo quanto mais tempo fico no mercado, mais eu vejo que traders que estão ganhando há muitos anos estão mais escondidos do que aparentes. Uhum. Tá? Então, quando você começa a estar mais dentro do mercado, você tem a chance de conhecer esses traders que são mais na deles e eles passam informações assim, pô. Já vi essa situação aí 10 anos atrás, segura a tua onda, vai para um outro ativo, migra, Uhum. né? E aí que tá, por exemplo, a gente, quando você opera no MetaTrader, você pode, por exemplo, usar robôs. E eu já li muito sobre robô e estratégia automatizada. Quem opera robô também sabe, eventualmente, quem é experiente ativando robôs, sabe quando tem que desligar. Por Uhum. exemplo, você tem um payroll, o ADP. Geralmente o robô é desligado. Talvez você tenha uma situação atípica, fora da normalidade, que você vai desligar ele. Eu acho que é a mesma coisa de quando você está fazendo o trade manualmente. Pô, a situação não é a situação comum, não é a situação que eu estou confortável, eu não vi uma situação assim. Vamos passar um tempo e vamos ver como é que é o comportamento para eu não me dar mal. Então eu acho que é uma boa conhecer gente que pode te passar essa experiência e te salva um tempo e um dinheiro. Viu? Sim, Pô, verdade, sem verdade. dúvida. E assim, né, no fim a gente tem muito intuito de mostrar para as pessoas, os traders active, como eu chamo, que talvez estejam iniciando ou ainda não se sentem confiantes de que, né, estão no caminho para chegar no resultado. Como tu viveu essa angústia do meio do caminho, né? Porque uma vez que tu já ganha essa confiança, pô, tu olha para trás e vê que valeu a pena. No meio do caminho, o que te deu aquela segurança de não, eu vou continuar, né? Ou pelo menos aquele conforto de eu ainda não cheguei lá, mas eu sei que eu estou caminhando na direção certa. Assim, o que te dava um pouco essa, vamos dizer assim, essa confiança de que eu vou chegar lá? Eu acho que é muito a questão de que você olhar e ver que cada vez você está melhor, mesmo que você ainda continue no resultado total mal. Uhum, Vamos dizer assim, pô, tá operando pequeno, 0,01, lote mínimo, você ainda não tem resultado positivo, mas você vê uma curva, a sua curva, vamos dizer, descendente, que faz parte da experiência do trader uhum, iniciante, ela vem assim e ela começa a fazer esse ângulo aqui. Nesse uhum, momento que você começa a ver que ela faz esse ângulo, às vezes vai ter um tropecinho, mas se você vê que o progresso não é só de fundo a topo. sim. Você não vira um trader profissional do dia para noite, de repente você tá perdendo todo mês, de repente acabou e você só ganha. Não é assim, é um processo, como você vê em gráficos, fundos Aham, e topos, zigue-zague ali. o zigue-zague, o trader também tem o zigue-zague, e você vai ver que durante uma fase, o teu zigue-zague tende a ser mais negativo, fase de aprendizado. E aí esse zigue-zague ele vai começar a dar uma consolidada, você fica um tempo meio que para cima, para baixo, para cima, para baixo. Essa fase muita gente desiste. Aham, Porque fala assim, não, aí vem aquelas histórias, mercado é soma zero. Eu ganhei, o mercado vem me tomar. Esse tipo de coisa tem que tirar da cabeça. aham. Se você conseguir passar dessa, entender o porquê que você tá nessa situação, você começa a ter uma linha ascendente. Uma coisa que eu exercito muito, principalmente quando eu tenho dias piores, é assim, procure, até no Esquadrão tem um vídeo que o João fez que chama Planilha Mágica. Né? Uhum, Vamos fazer um exemplo aqui, vou dar um exemplo para os traders que estão assistindo. Vamos dizer que você todo dia busca fazer, eu vou dar um exemplo de números redondos que é mais fácil, US$ 100 por dia.
Uhum. Tá? Que é um número grande para quem é iniciante. O iniciante vai procurar 2, 3, 5 dólares como o mínimo. Mas vamos falar um número para ficar mais fácil. Você busca 100 dólares todo dia. E você não aceita perder mais do que 100. Tá? E você percebe que durante o dia você tecnicamente não aceita perder mais do que 100, mas houveram casos onde você perdeu o controle e perdeu 500 dólares. Uhum. Tá? E aí você. Tem uma coisa que é importante, é que às vezes o trader ele se engana. Porque, por exemplo, ele na cabeça dele ele só vai deixar perder 100. Mas por várias vezes ele deixou passar, mas no fim o dia foi positivo. Sim. Então ele não sabe qual foi o fundo, na verdade. Então ele não Aham. sabe se ele teve que deixar chegar a 200 negativo para depois ir para frente. Ele não sabe onde fez esse pivô. Se você conseguir exercitar, você que está aí do lado, conseguir exercitar e entender qual que é esse seu número, e você olhar para trás, então você fala assim, pô, todo dia que eu fiz dinheiro, de 10 dias que eu fiz dinheiro, que eu fiz 100 dólares, os piores dias eu fiquei menos 80. Uhum. Só quando eu perdi a linha que eu fui para menos 200, menos 300. Então eu vou fazer o seguinte, todos os dias que eu passei de menos 80, eu vou imaginar, todos os dias que eu fiz menos 200, menos 300, menos 500, eu vou imaginar que eu teria feito menos 80, como se fosse o meu stop. E você vê o resultado que daria. A maioria dos traders, Rodrigo, perde dinheiro porque perde a linha, perde o controle no dia do stop. Uhum. O cara sabe operar para buscar operações que dão lucro. Uhum. O cara, na maioria das vezes, sabe tomar o stop certo, mas alguns dias o cara sai da linha. E às vezes ele não sabe controlar isso. Uhum. Se você consegue, e é o que eu falei, se você conseguir controlar esses dias que você sai da linha, a grande maioria passa, que consiga chegar nessa fase, consegue passar a ter resultado positivo. É só realmente, e não é fácil, Aham. você saber aonde é essa sua linha limite Uhum. e fazer o máximo para não passar dela. O máximo para não passar dela. Gostei muito do que tu comentou, porque é o que eu chamo no trading do efeito dieta. Todos sabemos ali que se você segue uma dieta regrada, eu acho que alguns traders chegam nesse ponto onde eles sabem que eles desenvolveram uma capacidade de fazer a coisa certa, mas em determinado dia tá mais duro de conseguir, vamos dizer assim, seguir a dieta. Sim. E é tentador comer um chocolatinho, né? Ou ir pra churrascaria naquele dia, usando aqui uma metáfora. Aí a gente vê que onde toda essa discussão que, ainda bem que recentemente todo mundo deu a devida atenção no mindset, entra muito em jogo, né? Do poder mental do cara, né? Seguir o plano. Uma última coisa que eu queria ter tua opinião também, Garufi, foi que eu vejo até nos comentários recentes sobre a questão do trading que alguns veículos gostam de dar aquela ideia de que, ó, entenda que você é pequeno contra os grandes players que estão com HFT, que tem a estrutura que você nunca vai ter, você é um coitado com seu laptop, assim, tô exagerando um pouco, obviamente. Já ouvi falar isso. Mas assim, na tua visão, tu que, né, já partiu dos teus trades num primeiro PC, hoje em dia tu tem um trading station muito bacana aqui. Vamos lá, né? Que os caras são maiores e têm mais poder de movimentação de mercado, não tenho dúvida, mas eu acredito que não importa o tamanho do trader, se ele tiver aí, né, um bom conhecimento de mercado e desenvolver ali, né, um bom planejamento de trading, ele tem condições de igual para igual, correto? Ou Não estou é, enganado nesse não é sentido? o computador do cara que vai fazer o cara ganhar ou perder dinheiro. Uhum, É experiência. Se você for ver o cara do banco, o cara do Citibank, o cara do JP, esses grandes players do mercado internacional, não é o estagiário que está há um ano, que está tomando a decisão de que lado ele vai tomar no mercado, quanto que ele vai pôr no portfólio, como ele vai calcular. Não é o estagiário, é um cara que tem muitos anos de experiência. Então, se você tiver a persistência de ter de se dar a chance de ter esse tempo para criar a experiência, viver em comunidade, procurar participar de comunidades que estão discutindo, que estão fomentando todo mundo a aprender, discutindo sobre mercado, de verdade, não só discutindo sobre setup. uhum, Setup tem um monte, mas discutindo sobre leitura de mercado, o comportamento dele. Com o passar do tempo, você se torna esse cara do Citibank, por exemplo, que é uhum, o cara que toma a decisão. uhum, Então, nenhum desses bancos toma decisão, não é estagiário. Então, se você ainda é um estagiário de si próprio, se dê esse tempo de ganhar essa experiência e você vai ver
que com o tempo a coisa vai dar resultado. Eu não acredito que os bancos tenham alguma coisa diferente para ganhar dinheiro que hoje a gente não possa ter. Uhum. Não, bacana, compartilho da mesma opinião. Pô, muito legal, assim, todas as informações até, né, que a gente está conseguindo discutir aqui. Assim, né, a gente está lá com o pessoal que está querendo buscar a consistência. Vamos lá, né, uma mensagem que é uma mensagem que eu digo que é muito consciente. Não é, né, mais uma vez, não é o curso de fim de semana que o cara vira trader e não é com 50 que se faz 1 milhão, né? Sim. Se existiram casos do gênero, houve ali, né, um fator sorte ou uma competência extrema. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, pô, com dedicação, planejamento, tempo, né, sabendo que o tempo joga a favor, dá para chegar lá. Aconteceu contigo, Garuf, aconteceu com outros traders. É possível deixar essa mensagem positiva de que para aqueles que gostam disso e que vão se dedicar, em algum momento ele vai sentir também esse momento da virada de que, não, tô chegando lá? Sim. É possível se você se der tempo para isso. É possível. Eu não sei se foi o Lincoln quem foi que disse que a terra dos fracassados não tem fracassados, tem pessoas que desistiram. Uhum. Então, se você conseguir se dar o tempo, não se mate financeiramente, Uhum. não proteja seu capital no processo de aprendizado, pensa que é uma universidade que você está pagando, e você não precisa pagar medicina, você não precisa pagar veterinária numa universidade particular. Você Uhum. pode fazer barato, você pode, com pouco dinheiro, praticar o suficiente. Um mercado, por exemplo, como o Forex, é um mercado que tem liquidez gigantesca. Você não precisa, você sendo grande ou pequeno, você não vai fazer diferença operacionalmente. Uhum. Pratique operacional pequeno, perca, se puder, o menos possível e se dê tempo. Uhum. Que dá para chegar lá assim. Pô, maravilha. Pessoal, Trader Active que talvez ainda não conheça o trabalho do Garuf no dia a dia, do próprio SST, a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo todos os links. Vale a pena, né? O Garuf ele também está muito ativo no dia a dia, ele vive o mercado, ele está todos os dias acompanhando, na maioria dos dias ele tem ali as suas operações, então é muito bacana ver a rotina dele, acompanhar e existem N oportunidades aí nessa rotina de estar se comunicando com ele e com o pessoal que segue ele, tá bom? Garuf, cara, muito obrigado aí por todas as informações. Obrigado, que é isso. Obrigado por vir. Muito valioso e a gente sabe que o pessoal vai gostar também. Obrigado a todos. Obrigado, viu?